Bom, e nesta sexta-feira, Lula acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter supostas semelhanças com um ditador africano com quem evitou falar durante um almoço para não ser fotografado ao lado dele. A comparação ocorreu durante o discurso do petista num evento em São José dos Campos. Vocês sabem que nós passamos um período em que ninguém queria vir aqui e ninguém queria receber as pessoas lá. Ou seja, o Brasil ficou uma espécie de paira, sabe, em que não era bem-vindo. O cidadão, quando chegava numa reunião, todos os presidentes iam se afastando para não cumprimentar. Isso acontece. Uma vez eu fui na África almoçar e tinha um presidente de um país que era chamado de ditador. E não sei quem da minha assessoria colocou a minha cadeira para sentar do lado do ditador. E o jornal O Globo o tempo inteiro com a máquina maior do que essa desse rapaz daqui, olhando para ver se eu ia sentar perto do ditador. Pois eu não almocei, fiquei em pé para não tirar a fotografia. Não tirei a fotografia, mas também não almocei. Bem, o cidadão que estava aqui era assim, ninguém queria recebê-lo. Em seguida, Lula defendeu a relação do seu governo com as ditaduras da Venezuela e da Nicarágua. E o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem os presidentes que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. Piotr, ainda ontem comentamos aqui o discurso do Maduro, falando que haverá um banho de sangue caso ele não seja eleito no próximo dia 28 de julho. Até agora, Lula e o Itamaraty não disseram uma palavra em relação a essas ameaças aí de Nicolás Maduro. E Lula, mais uma vez, se coloca aí como defensor da democracia. Com a versatilidade da língua portuguesa, é um silêncio barulhento esse daí, né? Ele não quis tirar foto com esse ditador africano, mas ele recebeu o Maduro aqui com pompas de chefes de Estado. Onde é que o Lula, o que fala, ele não ouve, mas estava interessante ver ali a expressão do Haddad. Não se manifesta. Do Alckmin virando o rosto, porque todos eles estavam ouvindo o que o Lula estava falando. Essa é a vantagem. E óbvio, né, é uma incoerência, para dizer o mínimo, mas tem muito mais do que isso, é bem pior. O presidente Lula vive disso. É isso aí, ele fica andando agora, é animador de auditório, né? Ele fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, não governa, não dá autonomia para governar. Ontem, por exemplo, a gente estava falando da questão fiscal, a equipe econômica anunciou um corte entre contingenciamento e corte de em torno de 15 bilhões para tentar cumprir o arcabouço fiscal, ou seja, as metas fiscais previstas para este ano, só que não apresentou como vai fazer isso, vai ficar só na segunda-feira, ou seja, há uma crença de que isso pode dar certo ou não. Mas a gente se lembra o que aconteceu, né? Na segunda veio um ministro dizendo que precisava aumentar imposto, na terça o Lula dizendo que ele precisa ser convencido, precisa cortar, aí pegou mal, o governo lança de novo mais uma tentativa de convencer o mercado, e o Lula fica aí contando histórias que obviamente não fazem referência a absolutamente nada. Essa história do ditador africano, ele citou o nome. Bom, então, mas vamos lá. Agora, o que é fato, e todo mundo sabe o nome, é que ele tira foto, ele abraça e recebe como chefe de Estado, aqui, tapete vermelho, o ditador da Venezuela, que nesse momento tem um país que joga contra, não, persegue opositores, numa eleição que está fadada, obviamente, a ter uma série de irregularidades, ilegalidades, com uma ditadura, obviamente, não querendo sair do poder. E o governo brasileiro, do presidente Lula, faz esse silêncio aviltante. Mas todos têm a carteirinha de sócio aí do grande clube dos cafajestes corruptos. É isso que os une. Você acha que um ditador africano dessa laia que o Lula cultiva vai perder tempo com leitura? Você acha que algum deles vai ler o Capital? Livro grande, complicado e tal. A afinidade deles é moral. É moral, eles são ladrões. São corruptos e ladrões. O Lula não perdoa as dívidas dos países africanos, governados por ditadores, não financia obras para pegar dinheiro nas empreiteiras brasileiras, não fez tudo isso.
não arrumou dinheiro para sobrinhos, filhos e tal, são amigos. Eles são comparsas, mais que amigos. São comparsas. Então essa história de, não, fiquei de pé para não tirar fotografia, ele tira fotografia com qualquer um. Com qualquer um. Companheiro de conversas cabulosas. Ele, ao lado do Gaddafi, que era aquela figura obscena, né? Uma coisa detestável, começou o Gaddafi era o anfitrião do encontro, ele começou ao lado do Gaddafi dizendo assim, meu líder, meu amigo, meu irmão. Então não pode chamar de meu comparsa, porque vai ver, tem algum policial de verdade lá, prende os dois. Mas o Lula, ele é absolutamente amoral. Amoral. Ele tem um projeto financeiro, um projeto de poder que é semelhante ao desses ditadores. Ganhar dinheiro, pegar dinheiro. E a turma lá atrás, você vê o sorriso idiota, né, do capacho, que tem que marca a relação dos ministros do Lula com o chefe. Então é isso, agora ele vem. E aí, Bolsonaro, meu Deus do céu, não consegue esquecer. Não. E o Maduro, ele está em silêncio porque o Maduro está seguindo a orientação do parceiro, do cúmplice. Está construindo uma narrativa. Lula tá aí. com Gaddafi. Olha aí, essa foto ele tem guardada. Né? O Gaddafi teve o fim que mereceu. Não estou desejando nada ao Lula, não, mas ele devia ficar preocupado. Pois é, que segundo Antônio Palocci chegou a dar dinheiro para a campanha de Lula. O Gaddafi que a gente viu de mãos dadas com Lula. Tá aí, ó, a foto expandida. Ele assume a presidência e e faz o BNDES alimentar, né, essas ditaduras sempre famintas aí por dinheiro. É isso aí. Ana. Lembrando que nós fomos proibidos, né, Augusto, de dizer que ele era amigo de ditadores, né? A mordaça foi colocada na nossa boca em 2022. Agora repetimos, é amigo de ditadores, é comparsa, é cúmplice, é tudo isso. Parceiro. É isso aí. Eu só quero pegar a frase, Paula, que o Maduro disse, né? O banho de sangue, que haveria um banho de sangue. E dizer que hoje eu fiquei bastante chocada nas redes sociais de ver um comentarista, acho que a gente pode dar os nomes, né, da Globo News, da Globo News, o Marcelo Lins dizendo que era uma frase, né, infeliz, mas que o Donald Trump também usou essa frase, que se ele não vencesse a eleição, que haveria um banho de sangue nos Estados Unidos. E ele tirou a frase, usou de uma maneira tão desonesta, porque o que o Donald Trump, até as nossas agências de checagem já checaram essa frase do Donald Trump, para você ter uma ideia da obviedade da coisa. O que o Donald Trump disse foi que se ele não vencesse a eleição, a indústria automobilística sofreria bastante e haveria um banho de sangue na economia naquele setor automobilístico. Ele foi muito específico. Pararam um pouquinho antes. Pararam um pouquinho antes. Donald Trump, ele falou especificamente sobre a economia e o sistema de autos nos Estados Unidos. Aí, essa mesma gente, essa mesma turma da Globo News, quer censurar memes. Quer colocar mordaça em todo mundo. Quer aprovar o projeto de regulação das redes sociais. É essa turma que desinforma e que mente, porque o Donald Trump não disse que se ele perdesse haveria banho de sangue. Ele foi muito específico. E, no entanto, agora nós temos que engolir isso. Não, aqui a gente vai colocar tudo em pratos limpos, né? Quem disse banho de sangue no entendimento quase literal, né, da frase, foi um ditador, Nicolás Maduro, sanguinário, amigo, companheiro do atual presidente do Brasil, Lula da Silva.
Deixa eu passar para o Alexandre. O que você destaca dessas falas do presidente? Alexandre, ele disse em dado momento que todo mundo gosta do Brasil e o país tem que gostar de todo mundo. Fecho aspas aí para o presidente Lula. Pois é. Não é que tem que gostar, né? Na cabeça dele as pessoas têm que gostar. Como assim tem que gostar? É obrigatório gostar? Um país gostar do outro? Né? Depende das relações entre os dois países. Agora, eu vi a cara de desconforto, no mínimo, de dois ministros. Do presidente, aliás, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e do ministro da Fazenda, Haddad. Cara de desconforto. Aí eu fico imaginando, só supondo, que estivesse ali atrás sentado o presidente do Chile, Gabriel Boric, que por ser de esquerda estaria convidado. O Boric não aguentou a tentativa de Lula, na reunião dos presidentes da região, né, de tentar empurrar a goela abaixo o ditador da Venezuela. Saiu daqui muito incomodado, chegou no Chile e deu entrevista falando do seu incômodo. Né? É o amigo de Lula, assim como é o Ortega, lá da Nicarágua. Né? São dois ditadores que fazem o mesmo em véspera de eleição. Mandam prender, né, os candidatos. As duas Corina foram afastadas. Né? Agora ele tem lá o embaixador Bittencourt, né, Edmundo Bittencourt, que está enchendo as ruas das cidades do interior. Mas o presidente com a maior cara, né, primeiro, ele não tira foto com o ditador. Eu não encontrei aqui na pesquisa, não encontrei de onde, né, quando foi. Mas não está aqui na Wikipédia esse apelido que parece que ele citou aí, que é visitador. Né? Não sei se ele tomou do livro, né? Mas esse apelido. Mas depois fala, tem que gostar de todo mundo, da Venezuela, da Nicarágua. Né? É uma preferência por tudo que é ditador. A China chega a ser exemplo. A China é um exemplo, precisa ter um governo forte. É o 1984. É o que está na cabeça. Não está na cabeça a democracia, e sim um regime totalitário, principalmente quando a pessoa está no poder. E eles ali atrás, pelo menos dois ali, estão constrangidos. E o Boric certamente se levantaria dessa reunião e iria embora diante de tanto absurdo.